Olá, boa noite. O Senado agora está no ar. A semana pode ser decisiva para a contabilidade do governo neste ano. A União já reconheceu que não será possível economizar o que está previsto em lei e, por isso, propôs ao Congresso mudar a norma. Será a terceira tentativa em uma semana. Antes da matéria principal, os parlamentares têm que decidir sobre 2 vetos. Senadores e deputados vão analisar 2 vetos da presidente a matérias aprovadas pelo Congresso. Dilma Rousseff considerou inconstitucionais projetos que mudavam o nome do Instituto Federal Baiano e da barragem Boqueirão de Parelhas, no Rio Grande do Norte. Depois dos vetos, os parlamentares devem votar uma mudança na Lei de Diretrizes Orçamentárias. A proposta autoriza a União a reduzir a meta fiscal. Para o líder do Democratas no Senado, a mudança no superávit é uma manobra do governo. Eu, como congressista, não vou assumir essa responsabilidade. Ela que não cumpriu a LDO, que não cumpriu o superávit fiscal, que remanejou verbas de forma ilegal, que arque com as consequências. Com o nosso voto, não será dada a anistia ao erro que ela praticou. Mas os governistas estão confiantes. Se nós tivéssemos feito o superávit cheio, os 80 bilhões do governo federal, nós íamos ter um crescimento negativo da economia de 1,5%. Esse foi o debate da campanha. A presidenta Dilma disse que era preciso ter equilíbrio fiscal, mas nunca ia fazer isso à custa do desemprego. Pois bem, a posição dos partidos da oposição é uma posição equivocada. Teria levado o Brasil à recessão e ao desemprego. A sessão do Congresso está marcada para 6 da tarde no horário de Brasília. E a presidente Dilma Rousseff ampliou em 10 bilhões de reais o limite que o Poder Executivo poderá gastar no orçamento do ano que vem. Mais de 400 milhões são para emendas individuais de parlamentares. Mas o decreto presidencial publicado na última sexta-feira só valerá se o Congresso Nacional aprovar o projeto de lei que altera o cálculo do resultado fiscal deste ano. Um alívio para as contas municipais vai fazer parte da Constituição Federal a partir desta terça-feira. A emenda constitucional 84 será promulgada pelo Congresso. Ela aumenta em 1% o repasse de impostos federais que compõem o Fundo de Participação dos Municípios. O Fundo de Participação dos Municípios é uma das principais transferências de recursos federais para as prefeituras. A União deve repassar ao FPM 23,5% da arrecadação nacional do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados. O valor que cada cidade recebe depende do número de habitantes e da renda per capita do Estado. De acordo com a Confederação Nacional dos Municípios, nos últimos 5 anos, as desonerações de impostos para combater a crise econômica diminuíram os repasses em 11 bilhões de reais. A PEC 39, que teve origem aqui no Senado, previa um aumento de 2 pontos percentuais no FPM. O Congresso só aprovou a metade. Além disso, segundo o texto que deve ser promulgado nesta terça-feira, a distribuição do recurso não será feita de uma só vez. O governo, depois de resistir, aceitou 1 ponto percentual. Só que aí, então, no ano que vem, meio ponto percentual será aplicado, depois mais meio ponto percentual no outro ano. O aumento vai garantir mais 6 bilhões e 800 milhões de reais nos caixas das prefeituras. Na véspera da promulgação, a autora da PEC comemorou. É uma ótima notícia para enfrentar a crise financeira das prefeituras, permitindo mais investimentos em serviços básicos para a população, em áreas importantes como saúde, infraestrutura, educação, saneamento e outras. A sessão do Congresso para promulgar a emenda 84 está marcada para as 11 da manhã. A TV Senado vai transmitir ao vivo. O senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, será o novo ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. O nome de Monteiro foi confirmado hoje pela presidente Dilma Rousseff. Ele já começa a trabalhar com a equipe de transição do governo, mas ainda não tomou posse e permanece como parlamentar. Quando sair do Senado, seu mandato, que vai até 2019, será ocupado pelo suplente Douglas Sintra, também do PTB. 2 ex-dirigentes da Petrobras vão ser colocados frente a frente na CPI que investiga a corrupção na estatal. Um deles promete falar. O outro mandou avisar que ficará em silêncio. As informações com o repórter Dante Ascioli. Senadores e deputados vão confrontar 2 ex-diretores da Petrobras
que tiveram participação ativa na compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos. Nestor Cerveró comandou a área internacional da empresa e Paulo Roberto Costa dirigiu o setor de abastecimento. De acordo com o Tribunal de Contas da União, o negócio gerou um prejuízo de 792 milhões de dólares e uma das linhas de investigação da CPI é apurar se houve desvio de dinheiro e pagamento de propina na compra da refinaria. O acesso à sala de reunião será restrito a parlamentares, assessores e jornalistas credenciados. 3 telões serão instalados em salas próximas para que o público possa acompanhar a acariação, que está marcada para as 2h30 da tarde desta terça-feira. O advogado de Nestor Cerveró adiantou que o cliente dele vai responder a todas as perguntas dos parlamentares, mas o representante de Paulo Roberto Costa avisou: o ex-diretor vai repetir o que fez no último depoimento à CPMI, ficar calado. Beneficiado pela delação premiada, Costa fez um acordo com a Justiça para manter sigilo sobre as denúncias de corrupção na Petrobras. O efeito será nenhum, não é? Na medida em que antecipadamente ele afirma que não vai falar, isso só vem a mostrar as limitações que a CPI tem e, ao mesmo tempo, demonstrar que as decisões que estão sendo tomadas, elas têm muito a ver com a produção de um debate político, de um enfrentamento político, muito mais do que a busca efetiva de um esclarecimento de tudo que ocorreu. Os advogados podem orientá-lo a não fazer nenhum tipo de declaração, mas o fato dele estar estando colocado na frente a frente com o senhor Nestor Cerveró vai dar uma oportunidade inquestionavelmente da CPI poder questioná-los. A resposta, mesmo que não haja resposta, vão ter perguntas de extrema importância que o próprio povo brasileiro vai poder questionar. O possível julgamento dos indiciados na Operação Lava Jato pode aplicar pela primeira vez uma lei que o Congresso aprovou no ano passado. Ela responsabiliza as empresas e os empresários pelos atos de corrupção. 8 construtoras foram indiciadas na Operação Lava Jato da Polícia Federal, que investiga esquemas de corrupção na Petrobras e lavagem de dinheiro. Na 7ª fase da operação, em novembro, os policiais prenderam 21 dirigentes e executivos das empreiteiras. Ao fim do processo, se for comprovada a culpa desses dirigentes, além deles, as empresas também podem ser responsabilizadas, graças a uma lei aprovada no ano passado pelo Congresso e que entrou em vigor em janeiro deste ano. Com a Lei Anticorrupção ou Lei da Empresa Limpa, as pessoas jurídicas passam a responder a processos civis e administrativos caso cometam alguma ilegalidade contra a administração pública. Antes dessa lei, a 12.846, era muito difícil punir a empresa. Era mais fácil, sempre foi, punir o dirigente. E a empresa sempre alegando que ela não tinha culpa, porque quem errou foi o seu dirigente, a pessoa jurídica não comete erros. Agora não. Quem mais perde com a nova lei são os donos das empresas. Geralmente os donos, os controladores, os sócios, os acionistas, não costumam ser dirigentes. Pela lei, a empresa é obrigada a devolver o dinheiro público desviado e ainda tem que pagar multa, que pode chegar a 20% do faturamento bruto. As empresas também podem ficar proibidas de participar de licitações públicas, tomar empréstimos e receber subsídios estatais, como o do BNDES, Banco Nacional do Desenvolvimento. Do ponto de vista judicial, a gente pode fazer mais coisas. A gente pode fechar a empresa, a gente pode impor o perdimento de bens, esvaziar o patrimônio da empresa também. O vice-presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal afirma que as empreiteiras suspeitas de corrupção na Petrobras fazem obras especializadas do setor de petróleo. Segundo ele, se forem condenadas, haverá impactos no mercado. Se essa operação, vamos dizer assim, pegou o universo das empresas que praticam essas obras, eles terão dificuldade de prosseguir um processo, porque são realmente, eu creio que não vai ter muita gente para fazer esse tipo de obra. Mesmo assim, ele é a favor da condenação, se for comprovado o desvio de dinheiro. Se realmente eles têm motivo para considerá-las inidôneas, aí sim, não há como ser de opinião contrária. Se para um pai de família que pratica um crime existe punição,
para uma empresa também deve existir. Quando nós aprovamos em agosto de 2013 a lei que responsabiliza os corruptores, nós tínhamos clareza de que o Brasil iria ter um passo no sentido de dar conhecimento à sociedade brasileira daqueles que historicamente fraudaram a coisa pública. A ministra dos Direitos Humanos, Idely Salvati, e a Polícia Federal apresentaram hoje o resultado da perícia nos restos mortais do ex-presidente João Goulart. A Comissão Nacional da Verdade pediu o exame depois que um documentário produzido pela TV Senado reformou a suspeita de que Jango teria sido envenenado durante o exílio. Veja na reportagem de Deraldo Goulart. Para a equipe de peritos, o laudo sobre a causa da morte é inconclusivo. Apesar de não ter sido encontrado veneno ou substância tóxica, os peritos afirmam que a hipótese de envenenamento não pode ser descartada. Os anos passados entre a morte do ex-presidente e a perícia podem ter prejudicado o resultado final. Não é possível dizer que não tenha havido uso de alguma das substâncias que estejam fora do espectro examinado ou mesmo dentro do espectro examinado, mas que tenham, por motivos de 37 anos e as considerações que fazemos no laudo relativamente à estabilidade química dessas substâncias, que elas possam, de fato, ter estado presentes, mas desapareceram ao longo desses 37 anos. Jango, exilado da ditadura militar, morreu na Argentina em 1976. A causa oficial foi infarto do miocárdio, mas a família sempre desconfiou de envenenamento por cápsula colocada no frasco de medicamentos que ele tomava para combater problemas cardíacos. A hipótese foi revelada pelo ex-agente do Serviço Secreto Uruguaio, Mário Neira Barreiro, no documentário Jango Entre Atos, produzido pela TV Senado. Quando começou a Operação Escorpião, não se sabia nada do veneno, não se sabia de que João Goulart iria ser morto. Conseguimos colocar um comprimido em aqueles remédios que eram importados, que vinham da França. Os exames começaram em 2013 a pedido da Comissão Nacional da Verdade. Os restos mortais do ex-presidente foram exumados em novembro de 2013 em São Borja, sua cidade natal. Após a exumação, o material coletado foi submetido à perícia da Polícia Federal em Brasília e analisado por 3 laboratórios diferentes em São Paulo, Portugal e Espanha. O filho de Jango, João Vicente Goulart, afirmou que a família vai continuar a luta para esclarecer as circunstâncias da morte. Nós temos em Brasil uma investigação em andamento, uma investigação que está a cargo do Ministério Público Federal de Brasil e nós temos que crer no Ministério Público Federal de Brasil. Está em curso no Ministério Público Federal brasileiro e também na Argentina, porque a morte, do ex-presidente João Goulart ocorreu em território argentino. Então o laudo será encaminhado à Comissão Nacional da Verdade, ao Ministério Público Federal e às autoridades argentinas para que faça parte desse processo investigativo. O laudo vai constar no relatório final da Comissão Nacional da Verdade. O documento com os resultados dos trabalhos da comissão será divulgado no próximo dia 10. Daqui a exatamente um mês, no dia 1º de janeiro, Brasília será palco de mais uma posse presidencial. Uma cerimônia que envolve os 3 poderes da República, a população e representantes de outros países. No Senado, os preparativos começaram no início do ano. Dezembro de 2010, no dia do ensaio, com a equipe de Relações Públicas do Senado e do cerimonial da presidência, tempo bom. Na hora da posse, aquele temporal. Mas se a chuva atrapalhou um pouquinho a festa lá fora, no final, plano B em ação, tudo correu ao contento. Este ano, a preparação do evento envolve 25 subgrupos. 50 profissionais, sob o comando de Andréia Valente, cuidam de cada detalhe. Uma tarefa que teve início antes mesmo que se soubesse quem seriam os candidatos a chefe da nação. A gente está trabalhando há muito tempo. A Relações Públicas já trabalha nessa posse desde o início do ano. A primeira reunião aconteceu em fevereiro. No dia 1º de janeiro, milhões de pessoas estarão de olho na cerimônia. Um ritual solene em que protocolo e etiqueta devem ser seguidos a cada momento.
Nós só temos uma opção, dá certo, não temos outra. A TV Senado vai exibir várias reportagens sobre os preparativos da eleição presidencial, da posse presidencial. E no dia 1º de janeiro, a transmissão será ao vivo. Você terá outras notícias a qualquer momento em nossa programação. Boa noite e até amanhã.